A nova empregada rompeu todas as regras na mansão do bilionário. Era uma manhã nublada em São Paulo, e a grande mansão de Dona Sofia se erguia como um castelo assombroso, cercada por um muro alto e espinhoso. O mistério envolvia sua história. Murmúrios de empregados que nunca conseguiam ficar muito tempo. Diziam que a senhora da casa era uma verdadeira bruxa, controladora e insuportável. Entretanto, Sandra, uma mãe solteira em busca de desesperados meios para salvar sua filha Laura, aceitou o emprego. O que poderia ser mais aterrador do que a possibilidade de ver sua menina gravemente doente sem tratamento? Ao atravessar o portão enferrujado, Sandra sentiu um frio na espinha, mas a esperança de um futuro melhor para Laura a impulsionou a seguir em frente. A mansão era imponente, com paredes brancas que quase brilhavam sob a luz fraca do dia, e um jardim enorme que lembrava quadros de épocas passadas. Mas aquele luxo também trazia um cheiro de opressão e desânimo que pairava. Cada tarefa era um teste de resistência, mas Sandra não era uma mulher que se deixaria vencer facilmente. Com o passar dos dias, os outros empregados começaram a notar a determinação de Sandra. Ela tratava cada canto da mansão com cuidado, apontando o zelo no brilho do chão e na disposição dos móveis. Uns sussurravam que quem tomava conta da bagunça na casa não era a Dona Sofia, mas Sandra. Ela ria das piadas contadas entre risos nervosos, e mesmo em meio à tirania, começou a criar laços. Esses momentos quebravam o gelo e faziam a carga pesada parecer um pouco mais leve. Então, algo surpreendente aconteceu. Um dia, enquanto lavava as louças, Sandra ouviu um som vindo do escritório de Dona Sofia. Curiosa, ela se aproximou e a viu, sozinha, com lágrimas nos olhos, ouvindo uma música suave que ecoava do rádio antigo. Era nesse instante que Sandra percebeu. Havia uma mulher por trás da figura severa. Uma vulnerabilidade ocultada por anos de amargura. Cada dia, essa descoberta fica. Num gesto generoso, Dona Sofia surpreendeu Sandra com uma oferta inesperada: financiar o tratamento de Laura. Olhos espasmos, um nó na garganta. Uma reviravolta que parecia um sonho. Mas antes que a alegria pudesse se fixar, uma sombra se projetou sobre essa luz. Murmurava pelos corredores da mansão. Um segredo sombrio do passado de Dona Sofia, cuja revelação poderia ameaçar tudo o que haviam construído juntas. Sandra olhou ao redor, sentindo a tensão aumentar. Que segredos assombravam aquela casa? O que estava prestes a acontecer? Enquanto as paredes brancas começavam a ganhar novas cores, ela percebia que até as maiores mansões podem esconder as mais profundas feridas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nada. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Sandra ainda se recuperava da oferta surpreendente de Dona Sofia, um clima de tensão começou a se acumular no ar da mansão. Preocupações sobre o passado da senhora da casa eram suficientes para despertar uma nova ansiedade em seu peito. O que seria esse segredo tão obscuro que poderia ameaçar tudo? Ela sentia um nó na garganta, sem saber ao certo se poderia confiar totalmente na mulher que agora parecia um pouco menos monstruosa, mas ainda assim envolta em mistério. No dia seguinte, enquanto limpava a mesma cozinha que antes era um campo de batalha, um grito ecoou pela casa. O som era estridente, mas tinha uma qualidade quase desesperadora. Sandra deixou o esfregão de lado, seu coração disparando. Ela olhou para os outros empregados, cujos rostos estavam congelados em uma mistura de pânico e curiosidade. Sem hesitar,
Ela correu em direção ao escri. Sandra perguntou, quase sem voz. Mas ao olhar mais de perto, uma nova revelação a atingiu. A caixa vibrava levemente, como se algo dentro estivesse vivo. Não se aproxime! Dona Sofia gritou. Sua voz era agora uma mistura de medo e raiva. Você não pode entender. Sandra hesitou, paralisada pelo choque. O que havia dentro daquela caixa? Não era um simples objeto, mas algo que parecia pulsar com uma energia própria. Os outros empregados, agora se aglomerando à porta, trocaram olhares nervosos. A atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a desabar. Dona Sofia, percebendo que sua vulnerabilidade estava exposta, levantou-se abruptamente, a caixa ainda em suas mãos. Isto é meu, e eu não posso perder. A urgência na voz dela ecoava como um sino de alarme. Mas para Sandra, havia algo surreal na cena. A mulher tão temida estava agora demonstrando uma fraqueza alarmante. De repente, a caixa se abriu, revelando uma luz intensa que iluminou todo o ambiente. Um vento violento surgiu do nada, fazendo papéis voarem e objetos balançarem. Todo mundo na sala foi pego de surpresa. Seus rostos refletiam uma mistura de medo e fascínio. A luz emanava da caixa como um farol em meio à escuridão. Sandra, instintivamente, deu um passo à frente para ver melhor. Mas então, antes que pudesse entender o que acontecia, a luz explodiu em várias direções. As paredes da mansão pareciam tremer, e a própria estrutura da casa começou a rachar. O que está acontecendo? Alguém gritou, enquanto os empregados tentavam recuar. Naquele momento, Dona Sofia gritou com uma força que ninguém sabia que ela tinha. Chega! Chega de fugir! As palavras dela eram como um feitiço que paralisou todos. E então, como se uma corrente invisível tivesse sido rompida, os segredos da mansão começaram a vir à tona. Várias memórias, fragmentos de vozes e risos de tempos passados cercaram a sala, misturando-se com a luz, revelando cenas de amor, dor e traição que haviam estado escondidas por décadas. E no meio de tudo isso, Sandra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ela via não era apenas a história de Dona Sofia, mas a dela também. Vislumbres de Laura surgiram à sua frente, e com isso, a verdade aterradora bateu em seu peito. O tratamento de sua filha estava de alguma forma ligado àquela caixa. Antes que pudesse reagir, tudo retornou ao normal. A caixa estava fechada. Dona Sofia desmaiou ao lado, e a tensão na sala era palpável. O que foi isso? Alguém murmurou, e a pergunta ecoou da boca de todos. Houve um momento de silêncio, e então vozes começaram a se erguer em confusão. Sandra sabia que sua vida nunca seria a mesma. E o que realmente estava em jogo se tornava cá. As respostas ainda estavam por vir, mas uma certeza começou a se formar em sua mente. A mansão não era apenas uma prisão, mas um portal para segredos que poderiam mudar tudo. Enquanto a sala ainda tremia e as visões do passado de Dona Sofia pairavam no ar como fantasmas, uma nova tensão tomou conta do ambiente. O que foi aquele brilho ofuscante? O que havia naquela caixa? As perguntas pulsavam na mente de Sandra, mas suas emoções ficaram paralisadas pelo medo. Dona Sofia, ainda caída no chão, finalmente se movia. Seus olhos, antes gelados, agora buscavam algo, ou alguém, com uma intensidade aterradora. E então, como um fantasma retornando ao mundo, sua expressão mudou. A vulnerabilidade que Sandra havia visto antes, agora se transformava em uma fúria digna de uma tempestade. Você não deveria estar aqui!" gritou Sofia, levantando-se de forma abrupta. O medo deu lugar a uma raiva chocante, e todos os empregados recuaram, borrifados pelo terror. As vozes e os risos que... A caixa, agora silenciosa, ainda reverberava com uma energia estranha.
Um segundo se passaram, e enquanto Sandra observava Dona Sofia de maneira quase hipnotizada, um acontecimento ainda mais inesperado irrompeu. O teto da mansão estremeceu e, de repente, a luz do dia desapareceu, mergulhando o lugar em uma escuridão quase palpável. Era como se a própria casa estivesse se revoltando contra aqueles que a habitavam. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer, e uma porção de prateleira se despencou, espalhando objetos por todo o escritório. No meio do caos, Sandra viu algo se mover. Uma sombra se projetou em sua direção. O coração dela disparou, e quando finalmente reconheceu a figura que surgia das sombras, choque tomou conta de seu corpo. Era Laura. A menina estava na porta, pálida como a luz da lua. "Mãe!" gritou, mas seu tom estava longe do desespero que Sandra esperava. Era uma chamada clara, como se ela carregasse algum tipo de mensagem. No entanto, havia algo de... "Laura?" O nome escapuliu dos lábios de Sandra como um sussurro. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta ecoava em meio ao tumulto, mas antes que a menina pudesse responder, uma nova onda de energia começou a emanar da caixa. E o que parecia ser apenas luz, agora tinha cores. Violeta, azul e um vermelho profundo como sangue dançavam pela sala. Dona Sofia paralisou, os olhos encarando Laura com uma mistura de medo e reconhecimento. "Você não pode estar aqui. É perigoso!" Sua voz gaguejou e a sombra da preocupação real se desenhou em seu rosto. Mas Laura, por um segundo mágico, parecia não ouvir. Ela caminhou em direção a Dona Sofia e o que aconteceu a seguir deslanchou a maior reviravolta de todas. Os rostos dos empregados estavam congelados. A incredulidade reinava na sala quando, com um gesto simples da mão, Laura fez a caixa abrir mais uma vez. Uma luz ofuscante invadiu o espaço, e quando a claridade se acalmou, o que todos viam fez a respiração de Sandra. Dentro da caixa, uma fotografia antiga apareceu. Uma mulher idêntica a Dona Sofia, mas mais jovem, e ao seu lado, um homem que todos, sem exceção, reconheceram. Era o pai de Laura. A ligação entre eles se tornava um mistério absoluto. O que Dona Sofia tinha a ver com a história de sua filha? Ele estava vivo? O que estava acontecendo? O chão sob os pés de Sandra desmoronou, e uma certeza esmagadora a atingiu. Tudo o que sabia sobre sua vida e sua filha parecia uma grande mentira. O passado e o presente se entrelaçavam de uma maneira aterrorizante. E agora, mais do que nunca, Sandra precisava saber o que estava em jogo. Mas antes que pudesse processar tudo, um som ensurdecedor irrompeu do fundo da mansão, fazendo o chão tremer sob seus pés. Era um barulho que lembrava o eco de algo pesado caindo. "Não!" gritou Dona Sofia, a voz carregada de desespero. Ela se virou e correu em direção à porta do escritório. Mas um relâmpago de energia atravessou o espaço, interrompendo seu caminho. A atmosfera estava carregada de tensão, e uma sensação opressiva envolvia todos na sala. Sandra e Laura trocaram um olhar nervoso. "O que está acontecendo?" a menina murmurou, seu rosto pálido, refletindo uma mistura de medo e determinação. A caixa, agora pode-se dizer, parecia ter mudado. Havia uma pulsação, como se estivesse viva, respondendo à ansiedade no ar. Então, no instante em que Sandra estava prestes a avançar para ajudar Dona Sofia, algo extraordinário aconteceu. A porta do escritório foi arrombada com um estrondo, e uma figura familiar emergiu da... No entanto, o que mais a surpreendeu foi que ele não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher de traços idênticos aos de Laura, mas com um olhar mais maduro e carregado de segredos, emergiu. "Eu avisei que este dia chegaria!" Roberto gritou,
a voz carregada de raiva e desdém. A sala congelou. O choque na expressão de todos era palpável. Sandra, sem ar, mal conseguia entender o que estava acontecendo. Quem é ela? Laura perguntou, sua voz soando mais forte que nunca. Sandra sentiu seu coração disparar. Ela é minha irmã? O silêncio esmagador tomou conta do ambiente. A revelação pairou como uma nuvem negra e ameaçadora. Isso mesmo, Lara é sua irmã, mas não apenas isso, Roberto afirmou, avançando um passo para perto da caixa. A caixa é a chave para a verdade de nossa família, e uma ligação trágica que nunca foi revelada até hoje. Suas palavras ecoavam pela sala, carregadas de uma carga emocional que fez Sandra sentir o estômago revirar. Dona Sofia, atordoada, recuperou um pouco de compostura. Como você pôde, Roberto? Como pôde trazer essa dor para essa casa? Seus olhos estavam ardendo, uma mistura de desespero e raiva. A tensão entre eles era palpável, como um fio de eletricidade prestes a romper. Foi tudo uma mentira, Roberto gritou, o rosto distorcido pela frustração. A verdade sobre a sua família nunca deveria ter sido escondida. A caixa contém a herança de Laura, e por causa das suas escolhas, esse legado foi dilacerado. Ele se virou para a menina com um olhar desesperado. Você não sabe o poder que tem. É hora de reivindicar sua história. Agora, Sandra estava perdida. Sua mente girava em um redemoinho de emoções. A irmã de Laura. A verdade que se escondeu por anos. O segredo amargo que ameaçava tudo o que ela pensou saber. A caixa. A conexão com o passado, as memórias e os laços que levariam a uma nova realidade. Enquanto as revelações se desenrolavam diante dela, um frio percorreu sua espinha. E onde isso deixaria Laura? A sala estava prestes a explodir em descontrole. A fúria de Dona Sofia, o desespero de Roberto, a confusão de Laura. O ambiente parecia um campo de batalha. Sandra então sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. Com um passo à frente, ela decidiu que não deixaria o destino de sua família ser decidido por segredos obscuros. Chega! Disse Sandra, sua voz firme, ecoando na sala. Não vamos mais esconder nada. Vamos desvendar toda a verdade. Mas imediatamente, uma onda de vento forte irrompeu da caixa novamente, fazendo os papéis voarem. Você não pode tocar na caixa, berrou Dona Sofia, agora sombria e protetora. É perigoso. Nesse momento, enquanto todos voltavam a atenção para a caixa, a luz a partir dela brilhou com uma intensidade que ninguém poderia prever. Um último estrondo, e o mundo ao redor deles começou a se distorcer. As paredes da mansão começaram a se contorcer, e as memórias anteriores se misturaram, criando fissuras na realidade. E então, tudo escureceu. Nada mais fazia sentido enquanto estavam submersos em uma onda de flashes de luz e lembranças conflitantes. Sandra sentiu a mão de Laura se apertando na dela. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. O que significava aquele momento em que seus destinos estavam prestes a colidir de forma irrefreável. Mas, antes que pudesse pensar em dar um passo à frente ou recuar, a escuridão se aprofundou, e a incerteza do que viria em seguida a envolveu. Qual seria a verdade da caixa? E como isso reviraria suas vidas para sempre? Enquanto a escuridão se aprofundava e tudo parecia um emaranhado de emoções e confusões, Sandra sentiu que a caixa pulsava com uma energia indescritível. Aquela sensação a envolvia, como se algo extraordinário estivesse prestes a acontecer. O silêncio foi interrompido por um leve sussurro que veio de dentro da... Dona Sofia gritou, a voz despedaçada. Sandra viu a expressão dela mudar, passando de raiva a pânico em um instante. Era um rosto carregado de segredos antigos, um semblante que revelava um medo profundo. Ao mesmo tempo, Roberto e Lara,
que haviam se tornado figuras de mistério e intriga, estavam paralisados, como se tivessem esquecido tudo ao redor. "Laura!" Sandra gritou, tentando alcançar a filha, mas antes que pudesse dar um passo, o chão sob seus pés tremeu novamente. Em seguida, algo inexplicável aconteceu. Uma onda de luz da caixa envolveu a todos, e no meio daquela confusão de cores e sombras, uma forma começou a emergir da escuridão. "Desculpem pelo atraso." A voz era profunda e ecoava pelo ambiente, fazendo todos congelarem. O que surgiu diante deles era uma figura sombria, alta e envolta em uma aura quase sobrenatural. A presença era intimidadora e desafiadora. A luz da caixa pulsava cada vez mais, revelando um rosto familiar. "Pai!" Sandra murmurou tremendo. O homem que ela pensava ter perdido para sempre agora estava ali, à sua frente. O coração dela disparou, misturado a uma onda de emoção forte. Mas não era apenas o choque do reencontro. Havia algo de sinistro naquele olhar. "Eu vim buscar o que é meu." Ele pronunciou as palavras com um ar de autoridade. "A caixa pertence a nós, e a verdade deve ser revelada." As palavras flutuavam no ar, carregadas de um poder que fazia os outros arregalarem os olhos. "Você não pode fazer isso!" gritou Dona Sofia, agora em uma posição defensiva, como se estivesse protegendo algo. "Você não entende o que isso significa." A súplica em sua voz ecoava de pânico. Roberto olhou entre Dona Sofia e a figura sombria. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a desconfiança se intensificando em sua voz. A tensão aumentava, e Sandra sentia que o ar estava se tornando escasso. A figura fez um movimento sutil, como se estivesse avaliando todos na sala. "A verdade está escondida nas sombras deste lugar, e vocês a esconderam por muito tempo." Ele se virou para Laura, que permanecia em pé, fixando seu olhar. "Você tem o poder de mudar tudo, mas para isso você precisa escolher. A maldição desta família não pode ser quebrada sem sacrifícios." "Não, não, eu não sou parte de nada disso!" Lara gritou, mas havia um tom de convicção na voz da figura, que parecia ecoar mais que suas palavras. Sandra começou a sentir arrepios. A conexão entre eles parecia mais profunda do que imaginava. A sala entrou em um estado de frenesi. A caixa começou a brilhar cada vez mais intensamente, como se estivesse reagindo à presença do homem. A luz tornou-se insuportável, e todos começaram a se retroceder. "Vocês precisam entender", continuou ele, a voz forte. "Cada escolha tem um custo. Apenas uma verdade pode libertá-los, ou a condenação se tornará eterna." Uma risada sinistra reverberou pela sala, e a atmosfera se encheu com uma sensação de inevitabilidade. Enquanto a luz da caixa ofuscava tudo ao redor, um sentimento de pavor cresceu no coração de Sandra. O que aquilo significava para sua filha? Qual seria o custo da verdade? O que parecem ser alianças se tornaram dúvidas e traições. E quando a luz começou a ceder, a revelação nublada tomou conta de seus pensamentos. Aquela figura não era apenas um fantasma do passado, mas a chave para o futuro incerto de todos ali. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que preço? Enquanto as memórias se entrelaçavam como sombra. E quando aquela luz finalmente se acalmou, a sala ficou em um silêncio carregado, como um prelúdio para a tempestade que estava prestes a se desatar. Enquanto a luz da caixa começava a se acalmar, Sandra sentiu que algo estava prestes a mudar de forma drástica. A figura sombria diante dela, seu pai, parecia mais uma presença esboçada pelo medo do que qualquer outra coisa. O silêncio dentro do escritório era pesado, como se todos soubessem que a ira daquela luz nunca mais voltaria a ser a mesma. "Você não tem ideia do que está fazendo", Dona Sofia gritou, a voz trêmula, tentando recuperar o controle da situação. "Se você liberar isso, pode ser o fim para todos nós."
Mas Roberto, os olhos fixos na figura, não parecia intimidado. Pelo contrário, é hora de tudo ser revelado. Ele puxou Lara para mais perto, como se desejasse protegê-la daquele homem. Mas os gestos dilacerantes de desconforto da menina a deixavam cada vez mais visível. Você não pode seguir em frente sem encara. Laura respondeu, sua voz cortante, mas carregada de uma força inesperada. A figura sorriu de forma perversa, os olhos reluzindo com o poder sobressaindo da caixa. Direito de todos, minha querida. Se não ousar olhar, será condenada a carregar a sombra do que ignora. E cada palavra sua parecia ecoar na sala, penetrando nas mentes e corações de quem ali estava. De repente, aquele ambiente carregado em tensão se tornava um tabuleiro de xadrez sombrio e mortal. Sandra olhou para Laura e, em um lampejo, se lembrou da primeira vez que sua filha sorriu. O que estava prestes a se desdobrar poderia resultar em algo que destruísse tudo o que ela havia conhecido. O desespero atingiu um pico inimaginável. Era a hora da verdade. Mas qual verdade? E antes que pudesse responder à pergunta, um estrondo ainda mais forte ressoou dentro da casa. O piso estremeceu e as paredes pareciam tremer. Então, em uma fração de segundo, o teto desabou, despencando em cima de todos eles. A explosão de poeira e entulho tomou o ar, e Sandra se jogou para o lado, agarrando Laura com força. A visão se tornava um emaranhado de escombros e caos. A última coisa que ela viu foi uma sombra se esvanecendo, à medida que a luz da caixa pulsava como um coração desesperado. E quando o pó começou a sentar, Sandra abriu os olhos devagar. O escritório havia se transformado em ruínas. Parte do teto havia desmoronado. Mas o que mais a desorientou foi a ausência de Roberto e da figura. Laura! Gritou com a voz falhando, enquanto buscava por sua filha. O pânico a apertou no peito, o chão coberto de fragmentos que pareciam contar uma história diferente. Uma história que ela ainda não havia decifrado. Lá, em meio aos escombros, Laura estava de pé, os olhos arregalados. Mas a expressão dela não era de medo, era de entendimento. A menina estava olhando para algo atrás de onde a caixa uma vez estivera. Enquanto Sandra se aproximava, seu coração começou a disparar. O que poderia ser mais devastador do que tudo que já haviam enfrentado? E então, o que Laura havia visto a fez congelar. Mãe, sussurrou com um olhar sério e determinado. Eu descobri a verdade. Sobre o quê? A ansiedade estava à flor da pele. Sobre você, sobre nós, disse Laura, em um tom que revelava uma profundidade que Sandra nunca havia visto. Nós somos mais do que pensamos. As palavras da filha cortaram como uma faca. O que ela queria dizer? O que mais havia sido ocultado? E enquanto Sandra olhava nos olhos da filha, uma verdade devastadora parecia prestes a surgir e transformar tudo o que ela conhecia. E nessa fração do tempo, que parecia a eternidade, a caixa novamente começou a brilhar. A luz dançando como se estivesse viva, outra revelação prestes a se desdobrar. Mas, ao ser dominada por um sentimento de urgência, Sandra se deu conta de que o que estava reservado para elas seria algo que mudaria suas vidas para sempre. O futuro se desdobrava diante delas, mas a incerteza de como isso acabaria permanecia emaranhada nas sombras e luzes da caixa, implorando para ser descoberta. E com isso, o verdadeiro jogo começou. Enquanto a luz da caixa começava a se acalmar, Sandra sentiu que algo estava prestes a mudar de forma drástica. A figura sombria diante dela, seu pai, parecia mais uma presença esboçada pelo medo do que qualquer outra coisa. O silêncio dentro do escritório era pesado, como se teu. Mas Roberto, os olhos fixos na figura, não parecia intimidado. Pelo contrário, é hora de tudo ser revelado. Ele puxou Lara para mais perto,
como se desejasse protegê-la daquele homem, mas os gestos dilacerantes de desconforto da menina a deixavam cada vez mais visível. Você não pode seguir em frente sem encarar o passado. Isso não é certo, Laura respondeu, sua voz cortante, mas carregada de uma força inesperada. A figura sorriu de forma perversa, os olhos reluzindo com o poder sobressaindo da caixa. Direito de todos, minha querida. Se não ousar olhar, será condenada a carregar a sombra do que ignora. E cada palavra sua parecia ecoar na sala, penetrando nas mentes e corações de quem ali estava. De repente, aquele ambiente carregado em tensão se tornava um tabuleiro de xadrez sombrio e mortal. Sandra olhou para Laura e, em um lampejo, se lembrou da primeira vez que sua filha sorriu. O que estava prestes a se desdobrar poderia resultar em algo que destruísse tudo o que ela havia conhecido. O desespero atingiu um pico inimaginável. Era a hora da verdade, mas qual verdade? E antes que pudesse responder à pergunta, um estrondo ainda mais forte ressoou dentro da casa. O piso estremeceu e as paredes pareciam tremer. Então, em uma fração de segundo, o teto desabou, despencando em cima de todos eles. A explosão de poeira e entulho tomou o ar, e Sandra se jogou para o lado, agarrando Laura com força. A visão se tornava um emaranhado de escombros e caos. A última coisa que ela viu foi uma sombra se esvanecendo, à medida que a luz da caixa pulsava como um coração desesperado. Quando o pó começou a assentar, Sandra abriu os olhos devagar. O escritório havia se transformado em ruínas. Parte do teto havia desmoronado, mas o que mais a desorientou foi a ausência de Roberto e da figura. "Laura!" gritou, com a voz falhando, enquanto buscava por sua filha. O pânico a aperto no peito, o chão coberto de fragmentos que pareciam contar uma história diferente, uma história que ela ainda não havia decifrado. Lá, em meio aos escombros, Laura estava de pé, os olhos arregalados. Mas a expressão dela não era de medo, era de entendimento. A menina estava olhando para algo atrás de onde a caixa uma vez estivera. Enquanto Sandra se aproximava, seu coração começou a disparar. O que poderia ser mais devastador do que tudo que já haviam enfrentado? E então, o que Laura havia visto a fez congelar. "Mãe", sussurrou com um olhar sério e determinado. Eu descobri a verdade." "Sobre o quê?" "A ansiedade estava à flor da pele. Sobre você, sobre nós", disse Laura, em um tom que revelava uma profundidade que Sandra nunca havia visto. "Nós somos mais do que pensamos." As palavras da filha cortaram como uma faca. O que ela queria dizer? O que mais havia sido ocultado? E enquanto Sandra olhava nos olhos da filha, uma verdade devastadora parecia prestes a surgir e transformar tudo o que ela conhecia. Laura apontou para a caixa agora começando a brilhar suavemente, como se reagisse ao que estava prestes a ser revelado. "Você precisa entender, mãe. O que eu vi é mais do que só fantasmas do passado. Estamos ligados a tudo isso, de uma maneira que você nem imagina." Sandra lutou para organizar os pensamentos. "Como assim ligada? O que você viu, Laura?" A urgência na voz dela ultrapassava qualquer medo que tinha. E então, como uma bomba prestes a detonar, Laura disse: "Eu vi as memórias. Vi você e o pai em uma encruzilhada. A escolha que vocês fizeram resultou em quem somos agora. E não é só isso, tem a ver com Santa Luzia." Sandra congelou no lugar. O nome da cidade, a cidade que havia deixado para trás, onde estavam seus sonhos e pesadelos. "Santa Luzia?" "Sim, ele está lá. Seu pai, ele não foi embora por acaso. Ele fez um pacto pelo qual agora precisamos assumir a responsabilidade." Os olhos de Laura estavam cheios de lágrimas, e a intensidade da situação se tornava quase insuportável. "O que você quer dizer?
Detalhe isso! Gritou Sandra, seu coração pulsando. Laura hesitou um momento e finalmente se virou, a voz trêmula. No fundo da caixa tem algo que precisamos encontrar. A verdade não está apenas nesta mansão, mas nas raízes da nossa família. Antes que Sandra pudesse responder, uma porta se abriu. Um vento forte a envolveu, e uma figura encapuzada entrou na sala, os olhos brilhando como brasas. Era uma presença que parecia se materializar na escuridão, trazendo consigo um novo terror. Lágrimas não podem desfazer o que foi feito. Ela sussurrou, sua voz ressoando na sala. E quando todos a encararam, a verdade começou a desmoronar como as paredes do velho escritório. E agora, vocês terão que pagar o preço, dizia a figura enquanto a luz da caixa explodia em uma série de flashes intensos, revelando imagens de dor, traição e segredos que jamais deveriam ter sido revelados. E enquanto a cena mudava ao seu redor, Sandra percebeu que a luta estava apenas começando. E o que estava em jogo era mais do que apenas suas vidas. Era um legado que ameaçava consumir tudo o que conheciam. Enquanto a luz da caixa começava a se acalmar, Sandra sentiu que algo estava prestes a mudar de forma drástica. A figura sombria diante de... Você não tem ideia do que está fazendo. Dona Sofia gritou, a voz trêmula, tentando recuperar o controle da situação. Se você liberar isso, pode ser o fim para todos nós. Mas Roberto, os olhos fixos na figura, não parecia intimidado. Pelo contrário, é hora de tudo ser revelado. Ele puxou Lara para mais perto, como se desejasse protegê-la daquele homem. Mas os gestos dilacerantes de desconforto da menina a deixavam cada vez mais visível. Você não pode seguir em frente sem encarar o passado. Isso não é certo, Laura respondeu, sua voz cortante, mas carregada de uma força inesperada. A figura sorriu de forma perversa, os olhos reluzindo com o poder sobressaindo da caixa. Direito de todos, minha querida. Se não ousar olhar, será condenada a carregar a sombra do que ignora. E cada palavra sua parecia ecoar na sala, penetrando nas mentes e corações de quem ali estava. De repente, aquele ambiente carregado em tensão se tornava um tabuleiro de xadrez sombrio e mortal. Sandra olhou para Laura e, em um lampejo, se lembrou da primeira vez que sua filha sorriu. O que estava prestes a se desdobrar poderia resultar em algo que destruísse tudo o que ela havia conhecido. O desespero atingiu um pico inimaginável. Era a hora da verdade. Mas qual verdade? E antes que pudesse responder à pergunta, um estrondo ainda mais forte ressoou dentro da casa. O piso estremeceu e as paredes pareciam tremer. Então, em uma fração de segundo, o teto desabou, despencando em cima de todos eles. A explosão de poeira e entulho tomou o ar, e Sandra se jogou para o lado, agarrando Laura com força. A visão se tornava um emaranhado de escombros e caos. A última coisa que ela viu foi uma sombra se esvanecendo, à medida que a luz da caixa pulsava, como um coração desesperado. Quando o escritório havia se transformado em ruínas, parte do teto havia desmoronado, mas o que mais a desorientou foi a ausência de Roberto e da figura. "Laura!" gritou, com a voz falhando, enquanto buscava por sua filha. O pânico aperto no peito, o chão coberto de fragmentos que pareciam contar uma história diferente. Uma história que ela ainda não havia decifrado. Lá, em meio aos escombros, Laura estava de pé, os olhos arregalados. Mas a expressão dela não era de medo, era de entendimento. A menina estava olhando para algo atrás de onde a caixa uma vez estivera. Enquanto Sandra se aproximava, seu coração começou a disparar. O que poderia ser mais devastador do que tudo que já haviam enfrentado? E então, o que Laura havia visto a fez congelar. "Mãe", sussurrou, com um olhar sério e determinado. Eu descobri a verdade." "Sobre o quê?"
A ansiedade estava à flor da pele. Sobre você, sobre nós, disse Laura em um tom que revelava uma profundidade que Sandra nunca havia visto. Nós somos mais do que pensamos. As palavras da filha cortaram como uma faca. O que ela queria dizer? O que mais havia sido ocultado? E enquanto Sandra olhava nos olhos da filha, uma verdade devastadora parecia prestes a surgir e transformar tudo o que ela conhecia. Laura apontou para a caixa, agora começando a brilhar suavemente, como se reagisse ao que estava prestes a ser revelado. Você precisa entender, mãe. O que eu vi é mais do que só fantasmas do passado. Estamos ligados a tudo isso de uma maneira que você nem imagina. Sandra lutou para organizar os pensamentos. Como assim ligada? O que você viu, Laura? A urgência na voz dela ultrapassava qualquer medo que tinha. E então, como uma bomba prestes a detonar, Laura disse: Eu vi as memórias, vi você e o pai em uma encruzilhada. A escolha que vocês fizeram resultou em quem somos agora. E não é só isso. Tem a ver com Santa Luzia. Sandra congelou no lugar. O nome da cidade. A cidade que havia deixado para trás, onde estavam seus sonhos e pesadelos. Santa Luzia? Sim, ele está lá. Seu pai, ele não foi embora por acaso. Ele fez um pacto pelo qual agora precisamos assumir a responsabilidade. Os olhos de Laura estavam cheios de lágrimas, e a intensidade da situação se tornava quase insuportável. O que você quer dizer? Detalhe isso! Gritou Sandra, seu coração pulsando. Laura hesitou um momento, e finalmente se virou, a voz trêmula. No fundo da caixa tem algo que precisamos encontrar. A verdade não está apenas nesta mansão, mas nas raízes da nossa família. Antes que Sandra pudesse responder, uma porta se abriu. Um vento forte a envolveu, e uma figura encapuzada entrou na sala. Os olhos brilhando como brasas. Era uma presença que parecia se materializar na escuridão, trazendo consigo um novo terror. Lágrimas não podem desfazer o que foi feito, ela sussurrou, sua voz ressoando na sala. E quando todos a encararam, a verdade começou a desmoronar como as paredes do velho escritório. E agora vocês terão que pagar o preço, dizia a figura, enquanto a luz da caixa explodia em uma série de flashes intensos, revelando imagens de dor, traição e segredos que jamais deveriam ter sido revelados. E enquanto a cena mudava ao seu redor, Sandra percebeu que a luta estava apenas começando. Ou o que estava em jogo era. De repente, a caixa, em um último impulso de energia, lançou uma onda de luz que envolveu todos com uma força avassaladora. Sandra sentiu uma náusea crescente enquanto sua visão se turvava. E então, tudo escureceu. Quando o escuro começou a se dissipar, ela percebeu que estava sozinha. Onde estavam Laura, Dona Sofia e a figura encapuzada? O que havia acontecido? O ar estava carregado de uma tensão indescritível. Então, uma voz conhecida falou atrás dela. Você não deveria ter voltado, Sandra. Era Roberto, mas havia algo diferente em sua voz, algo que a fez arrepiar. Você estava melhor longe. Roberto, o que você está fazendo aqui? A confusão a dominou. Os olhos dele brilhavam de maneira estranha, quase hipnótica. A verdade que você busca não é somente sua. E eu sei o que devemos fazer agora. Ela percebeu que suas saudades das memórias perdidas se tornaram uma tristíssima sombra. O que você quer dizer? O que você sabe? A boca dele se curvou em um sorriso que não chegava aos olhos. Sobre esta caixa, sua filha e você. E enquanto Sandra lutava para entender, o tempo pareceu parar, e as pecinhas do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma distorcida. A verdade não é como você imaginava. Você não é só uma mãe, Sandra. Você é a chave para tudo isso. E o que ele disse a deixou sem palavras. O que ele queria dizer? Qual era a verdadeira natureza dela? As paredes começaram a se contorcer novamente, e embora não pudesse ver,
sabia que outra revelação aterrorizante estava prestes a surgir. Enquanto a luz da caixa começava a se acalmar, Sandra sentiu que algo estava prestes a mudar de forma drástica. A figura sombria diante dela, seu pai, parecia mais uma presença esboçada pelo medo do que qualquer outra coisa. O silêncio dentro do escritório era pesado, como se todos soubessem que a ira daquela luz nunca mais voltaria a ser a mesma. "Você não tem ideia do que está fazendo", Dona Sofia gritou, a voz trêmula, tentando recuperar o controle da situação. "Se você liberar isso, pode ser o fim para todos nós." Mas Roberto, os olhos fixos na figura, não parecia intimidado. Pelo contrário, é hora de tudo ser revelado. Ele puxou Lara para mais perto, como se desejasse protegê-la daquele homem. Mas os gestos dilacerantes de desconforto da menina a deixavam ainda mais tensa. "Você não pode seguir em frente sem encarar o passado. Isso não é certo", Laura respondeu, sua voz cortante, mas carregada de uma força inesperada. A figura sorriu de maneira perversa, os olhos reluzindo com o poder que emanava da caixa. "Direito de todos, minha querida. Se não ousar olhar, será condenada a carregar a sombra do que ignora." E cada palavra sua parecia ecoar na sala, penetrando nas mentes e corações de quem ali estava. De repente, aquele ambiente carregado em tensão se tornava um tabuleiro de xadrez sombrio e mortal. Sandra olhou para Laura e, em um lampejo, se lembrou da primeira vez que sua filha sorriu. O que estava prestes a se desdobrar poderia resultar em algo que destruísse tudo o que ela havia conhecido. O desespero atingiu um pico inimaginável. Era a hora da verdade. Mas qual verdade? E antes que pudesse responder à pergunta, um estrondo ainda mais forte ressoou dentro da casa. O piso estremeceu e as paredes pareciam tremer. Então, em uma fração de segundo, o teto desabou, despencando em cima de todos eles. A explosão de poeira e entulho tomou o ar, e Sandra se jogou para o lado, agarrando Laura com força. A visão se tornava um emaranhado de escombros e caos. A última coisa que ela viu foi uma sombra se esvanecendo à medida que a luz da caixa pulsava como um coração desesperado. Quando o pó começou a assentar, Sandra abriu os olhos devagar. O escritório havia se transformado em ruínas. Parte do teto havia desmoronado, mas o que mais a desorientou foi a ausência de Roberto e da figura. "Laura!" gritou, com a voz falhando, enquanto buscava por sua filha. O pânico a apertou no peito, o chão coberto de fragmentos que pareciam contar uma história diferente. Uma história que ela ainda não havia decifrado. Lá, em meio aos escombros, Laura estava de pé, os olhos. Mas a expressão dela não era de medo, era de entendimento. A menina estava olhando para algo atrás de onde a caixa uma vez estivera. Enquanto Sandra se aproximava, seu coração começou a disparar. O que poderia ser mais devastador do que tudo que já haviam enfrentado? E então, o que Laura havia visto a fez congelar. "Mãe", sussurrou com um olhar sério e determinado. Eu descobri a verdade." "Sobre o quê?" A ansiedade estava à flor da pele. "Sobre você, sobre nós", disse Laura, em um tom que revelava uma profundidade que Sandra nunca havia visto. "Nós somos mais do que pensamos." As palavras da filha cortaram como uma faca. O que ela queria dizer? O que mais havia sido ocultado? E enquanto Sandra olhava nos olhos da filha, uma verdade devastadora parecia prestes a surgir e transformar tudo o que ela conhecia. Laura apontou para a caixa, agora começando a brilhar suavemente, como se reagisse ao que estava prestes a ser revelado. "Você precisa entender, mãe. O que eu vi é mais do que só fantasmas do passado. Estamos ligados a tudo isso, de uma maneira que você nem imagina." Sandra lutou para organizar os pensamentos. "Como assim ligada? O que você viu, Laura?" A urgência na voz dela ultrapassava qualquer medo que tinha.
E então, como uma bomba prestes a detonar, Laura disse: Eu vi as memórias. Vi você e o pai em uma encruzilhada. A escolha que vocês fizeram resultou em quem somos agora. E não é só isso. Tem a ver com Santa Luzia. Sandra congelou no lugar. O nome da cidade, a cidade que havia deixado para trás, onde estavam seus sonhos e pesadelos. Santa Luzia? Sim, ele está lá. Seu pai, ele não foi embora por acaso. Ele fez um pacto. Um pacto pelo qual agora precisamos assumir a responsabilidade. Os olhos de Laura estavam cheios de lágrimas, e a intensidade da situação se tornava quase insuportável. O que você quer dizer? Detalhe isso, gritou Sandra, seu coração pulsando. Laura hesitou um momento e finalmente se virou, a voz trêmula. No fundo da caixa tem algo que precisamos encontrar. A verdade não está apenas nesta mansão, mas nas raízes da nossa família. Antes que Sandra pudesse responder, uma porta se abriu. Um vento forte a envolveu e uma figura encapuzada entrou na sala, os olhos brilhando como brasas. Era uma presença que parecia se materializar na escuridão, trazendo consigo um novo terror. Lágrimas não podem desfazer o que foi feito, ela sussurrou, sua voz ressoando na sala. E quando todos a encararam, a verdade começou a desmoronar como as paredes do velho escritório. E agora, vocês terão que pagar o preço, dizia a figura enquanto a luz da caixa explodia em uma série de flashes intensos, revelando imagens de dor, traição e segredos que jamais deveriam ter sido revelados. E enquanto a cena mudava ao seu redor, Sandra percebeu que a luta estava apenas começando. E o que estava em jogo era mais do que apenas suas vidas. Era um legado que ameaçava consumir tudo o que conheciam. De repente, a caixa, em um último impulso de energia, lançou uma onda de luz que envolveu todos com uma força avassaladora. Sandra sentiu uma náusea crescente enquanto sua visão se turvava. E então, tudo escureceu. Quando o escuro começou a se dissipar, ela percebeu que estava sozinha. Onde estavam Laura, Dona Sofia e a figura encapuzada? O que havia acontecido? O ar estava carregado de uma tensão indescritível. Então uma voz conhecida falou atrás dela. Você não deveria ter voltado, Sandra. Era Roberto, mas havia algo diferente em sua voz. Algo que a fez arrepiar. Você estava melhor longe. Roberto, o que você está fazendo aqui? A confusão a dominou. Os olhos dele brilhavam de maneira estranha, quase hipnótica. A verdade que você busca não é somente sua. E eu sei o que devemos fazer agora. Ela percebeu que suas saudades das memórias perdidas se tornaram uma tristíssima sombra. Que você quer dizer? O que você sabe? A boca dele se curvou em um sorriso que não chegava aos olhos. Sobre esta caixa, sua filha e você. E enquanto Sandra lutava para entender, o tempo parecia parar, e as pecinhas do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma distorcida. A verdade não é como você imaginava. Você não é só uma mãe, Sandra. Você é a chave para tudo isso. E o que ele disse a deixou sem palavras. O que ele queria dizer? Qual era a verdadeira natureza dela? As paredes começaram a se contorcer novamente. E embora não pudesse ver, sabia que outra revelação aterrorizante estava prestes a surgir. Você não é quem pensa que é. Roberto continuou, sua voz mais baixa, quase reverente. Os laços familiares são mais profundos do que um nome. Sua identidade é uma ilusão. Uma ilusão? Sandra ofegou, as palavras pesadas. O que você está dizendo? Você não é minha filha. Cada palavra dele era como uma facada. Sandra, você foi adotada. O seu verdadeiro nome é Lara. Você é irmã de Laura. O mundo de Sandra simplesmente desabou. A luz da caixa pulsava, como se estivesse rindo dela. Isso não pode ser verdade. Eu sou Sandra, sou a mãe de Laura. Você não é. E a sua presença aqui só traz ainda mais caos, gritou Roberto, a expressão dele se transformando em desespero. A caixa agora quer o que é dela, e não irá parar até conseguir. As paredes tremeram,
e a estrutura da casa parecia estar desmoronando ao redor deles. Uma fenda se abriu sobre os pés de Sandra, e ela sentiu seu coração disparar. Eu não posso perder minha filha, ela gritou, confusa e cheia de dor. Se você quiser salvar sua filha, precisa confrontar a verdade que ignora. Roberto declarou, seu tom frio e cortante. Só assim você pode quebrar a maldição. A caixa começou a brilhar intensamente, revelando imagens do passado que transformavam a realidade de Sandra em um pesadelo. Memórias de um lar que não lembrava, rostos que não reconhecia, uma vida que nunca viveu. Escolha agora, Roberto disse, estendendo a mão para ela. Ou se entrega ao ciclo, ou luta por sua verdadeira natureza. E, enquanto a luz da caixa envolvia Sandra como um abraço gelado, a pergunta ecoou em sua mente. Quem ela realmente era? O que estava em jogo era a vida de sua filha. Mas o que mais ela teria que sacrificar? E, num último lampejo, a verdade a atingiu como um relâmpago. O passado e futuro estavam interligados de maneira que nunca imaginou. Contudo, a resposta ainda pairava no ar, e o tempo se esgotava. Enquanto a luz da caixa começava a se intensificar, Sandra sentiu seu coração disparar. Tudo o que ela acreditava ser verdade desmoronava diante dela. Você não é minha filha. A voz de Roberto ecoou em sua mente como um grito distante. A confusão tomou conta dela, mas nesse momento uma certeza surgiu. Eu sou a mãe de Laura. Isso é o que importa. O escritório em ruínas ao seu redor tremia. A caixa, agora pulsando com uma energia quase sobrenatural, parecia demandar uma escolha. A pressão aumentava, e as memórias da vida que Sandra havia conhecido se misturavam em um turbilhão de imagens e sons. Você tem que decidir, Sandra, gritou Laura, seus olhos brilhando com lágrimas e determinação. Não só pelo seu futuro, mas pelo meu. A luz da caixa emitiu um brilho ofuscante, como se estivesse clamando por uma resposta. Sandra respirou fundo, sentindo o nó na garganta. O passado, presente e futuro colidiam em sua mente. Se eu sou a chave, vou usar esse poder. Por você, por nós. Uma onda de energia a envolveu. E em um movimento instantâneo, Sandra estendeu a mão e tocou a caixa. A luz derramou-se sobre ela, aquecendo sua pele, como um abraço longamente esperado. A conexão com o seu passado tornou-se clara. A dor, os sacrifícios, as escolhas que não foram feitas. A verdade fluiu, como se cada fragmento de informação buscasse voltar para seu devido lugar. Você não entende, Sandra. Dona Sofia gritou, agora paralisada e impotente. Liberar isso pode ser o fim de tudo. Talvez seja o fim do que vocês conhecem, Sandra respondeu, a confiança crescendo em sua voz. Mas é o começo de algo novo, para mim e para Laura. E então, como um eco reverberante na sala, a luz revelou o mais profundo de suas memórias. Ela viu seu pai, não mais como um estranho, mas como parte de si mesma. Ele estava no fundo da caixa, acenando para ela, pedindo que enfrentasse o passado. Eu vejo você, e agora eu escolho, Sandra declarou, cheia de poder e emoção. Uma onda de luz explodiu na sala, criando um novo futuro diante dela. O escritório desmoronou e deu lugar a um espaço diáfano, como uma nova dimensão, onde tudo parecia possível. Laura estava ao seu lado, e as duas estavam unidas, por um laço que nem os segredos poderiam desvanecer. Eu estou aqui, mãe, Laura disse, seus olhos brilhando com um novo entendimento. Dona Sofia olhou ao redor, seu semblante mudando para uma expressão de rendição. Vocês conseguiram. Agora precisamos entender a verdade sobre você também, Sandra respondeu. Mas a figura encapuzada dispersou como fumaça, deixando o campo livre. O mistério ainda pairava, mas agora havia uma pontinha de esperança. Um novo começo. As duas se abraçaram,
e o peso do passado começou a se dissipar. Não havia mais segredos a esconder, apenas o futuro e o que ele prometia. Mas na mente de Sandra, uma pergunta ainda permanece: o que mais a caixa guardava? E assim, com um novo sentido de liberdade, elas deixaram o escritório em ruínas, prontas para enfrentar o que mais viesse. O que mais a vida tinha para oferecer? Qual seria seu próximo passo? Agora, minha gente, precisamos conversar. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você não pode ficar de fora do que vem a seguir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos contando essas histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou? O que será que a caixa ainda esconde? Quero saber cada detalhe. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A hora é agora. Mostre seu apoio e faça parte dessa comunidade que ama histórias como essa.